ao Senhor. Tudo bem, igreja? Graça e paz. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, quero fazer a leitura de um texto bíblico com vocês. Se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, no versículo 27 ao 31. Quem quiser acompanhar aqui no telão, fique à vontade. Mateus 9, 27 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e eles lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem, para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos na tua casa para ofertarmos um culto a ti, Senhor. Peço a Deus que o Senhor fale, Senhor, através de mim, a tua igreja, Senhor. Que eu venha ser apenas um instrumento a falar aquilo que a tua igreja precisa ouvir, Senhor. Usa-me, Senhor, nesta noite, para estas vidas que aqui estão e que saíram de suas casas, porque creem que o Senhor é poderoso para falar com elas nessa noite. Em nome de Jesus, ó Deus, eu te agradeço. Amém. Podem tomar os seus assentos. Nós estamos terminando essa série de mensagens titulado A Graça Bate à Sua Porta, e hoje o subtema é Graça Generosa. Nesse texto que nós lemos, vemos que Jesus estava em um momento de sua vida e de ministério terreno em que as notícias ao seu respeito estavam correndo. Só para a gente ter uma noção do porquê disso, perceba o que Jesus havia feito. Jesus tinha curado um leproso, curou o servo de um centurião, sem ir até o servo, mas apenas dizendo uma palavra, o servo foi curado. Curou a sogra de Pedro, que estava com febre. Acalmou a tempestade enquanto eles estavam no barco, temerosos. Expulsou demônios de 2 homens em Gadara. Curou um paralítico. Curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, que entrou no meio da multidão e tocou em suas vestes e foi curada. E agora ele está vindo da casa de um dos principais da sinagoga, que os outros evangelhos chamam ele, dão o nome dele de Jairo, onde havia ressuscitado a filha desse homem. E tudo isso ele fez, e a sua fama corria pela cidade devido a tudo que ele havia feito até aqui. E o texto diz que ele, saindo da casa de Jairo, 2 cegos começam a seguir Jesus e começam a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. A cegueira na época era uma doença comum na Palestina. Devido ao sol, à poeira, à exposição que havia diante de tudo isso, e muitas vezes não havia proteção para os olhos, muitas vezes a higiene era precária e muitos perdiam a visão por causa de tudo isso. E esses cegos encontram Jesus saindo da casa de Jairo, começam a seguir a Jesus e começam a gritar atrás de Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Essa expressão, filho de Davi, era usada para o Messias que os judeus esperavam. Os judeus esperavam um Messias que iria livrá-los do poderio romano. Os romanos dominavam na região, os romanos dominavam na época, eles que tinham todo o poder, todo o governo ali por cima dos judeus. E aí os judeus esperavam o Messias que libertasse o povo desse poderio romano. Contudo, esse Messias que eles aguardavam era diferente do Cristo que estava passando ali. Jesus ele vem mostrando um reino diferente, um reino que não era da terra, um reino que era celestial, um reino que não era governado por força humana, mas era governado por Deus e pelo amor de Deus. Um reino que começava interiormente dentro de cada um. Jesus ele continua o seu caminho mesmo com aqueles homens gritando atrás dele. E quando chega em casa, a Bíblia diz que Jesus recebe esses homens em casa, e esse ato de falar com esses homens quando chega em casa é muito significativo, porque para a teologia rabínica existia 4 tipos de pessoas que eram desprezadas. A primeira dela era o pobre, a segunda era o leproso, o terceiro era os cegos, e o quarto era aqueles que não tinham filhos. A teologia rabínica dizia que essas pessoas eram consideradas como mortas. Esses homens eram pobres e cegos, e Jesus os recebe em sua casa. Esses homens tiveram um encontro com a graça que jamais esqueceriam em suas vidas. Esses homens receberam um toque de Jesus e tiveram a sua visão restaurada. Jesus foi um modelo de Deus, feito por Deus, de um ser humano, sempre honesto em meio à hipocrisia, implacavelmente bondoso em um mundo cruel. E uma coisa que me chama a atenção nesse texto é que esses homens, eles seguem a Jesus pelas ruas, gritando atrás de Jesus, e Jesus chega numa casa e os recebe e pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Mas fazer o quê? O texto não diz que eles pedem algo a Jesus. O texto não diz que eles querem ser curados. Eles apenas vêm gritando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eles não chegam para Jesus e falam assim: Jesus, eu quero ver. Jesus, eu não quero ser mais cego, não. Mas Jesus faz uma pergunta: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? A resposta dos homens é: sim, Senhor. Só que Jesus ele continua a falar, e Jesus diz o seguinte: que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Era uma forma de confirmar se realmente eles queriam ser curados. Era uma forma de confirmar se realmente eles queriam deixar de ser cegos. Sabe por quê? Existiam muitas pessoas na época que preferiam viver da mendicância ou preferiam viver da mendicância e não trabalhar. E ser curado da cegueira, eles seriam livres da mendicância. Eles seriam libertos também da mendicância. Então quando Jesus pergunta se realmente eles queriam, se eles acreditavam em que a fé, segundo a fé deles, seria feito, era para confirmar se realmente eles queriam essa libertação da mendicância. Se eles queriam realmente sair dessa vida, ou se queriam viver às custas dos outros. Mas o encontro com a graça faz coisas surpreendentes. Quando a graça acontece, a generosidade acontece. A amabilidade ampla e restrita e surpreendente acontece. Outra coisa que é interessante no texto é que ao curar os homens, Jesus diz o seguinte: cuidem para que ninguém saiba disso. E o texto continua e diz o seguinte: eles porém saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Vamos nos colocar no lugar desses homens. Homens que eram cegos, homens que os judeus tratavam como homens que
que eram a escória da sociedade, homens que eram rejeitados pelos seus compatriotas. Eles eram cegos e agora viam. Eles eram desprezados e rejeitados e agora estavam integrados à sociedade novamente. Tinham dignidade novamente. Esses homens não conseguiram ficar calados diante disso, diante de ter novamente resgatado algo que o mundo não conseguiria dar a ele. O mundo conseguiria dar dinheiro, o mundo conseguiria dar esmola, mas resgatar a dignidade novamente não conseguiram. Jesus resgata a dignidade desses homens e ele sai falando para todos que encontravam o que havia acontecido em suas vidas. Sai anunciando a todos o que realmente acontecia com eles. O encontro verdadeiro com a graça, o encontro verdadeiro com a graça restituiu a eles a vida em abundância, restituiu a eles a dignidade, restituiu a eles a esperança de uma vida melhor. Deixa eu contar uma história para vocês. Um homem por nome de Kenny, ele tinha voltado da Disney. E lá ele tinha visto algo que lhe chamou a atenção. Ele estava no castelo da Cinderela e havia muitas crianças no castelo. Crianças por toda parte. E enquanto ele estava lá olhando, de repente ele vê que todas as crianças começam a correr para o mesmo lado. Todas as crianças começam a correr para a mesma direção. E ele começa a ficar vendo o que está acontecendo naquele momento, e ele vê que a Cinderela está chegando. Ele vê que as crianças cercam a Cinderela, ficam ao redor dela de forma que ela não consegue nem andar direito. Só dava para ver a Cinderela da cintura para cima, porque as crianças cobriam ela de tal forma que era impossível vê-la por inteiro. Mas Kenny, ele, por algum motivo, ele olha para o outro lado do castelo. E quando ele olha para o outro lado do castelo, ele vê um menino acanhado, temeroso, meio que escondido atrás de seu irmão, de mãos dadas com o seu irmão mais velho. E aquele menino, ele tinha algumas deformações no corpo, algumas deformações no rosto, e aquilo talvez lhe causasse constrangimento. Ele não corre até a Cinderela, ele fica parado, com medo das rejeições, com medo de ser ridicularizado. Talvez por já ter passado por isso em alguns outros momentos de sua vida. Mas uma coisa incrível aconteceu naquele momento. Enquanto todas as crianças rodeavam a Cinderela, ela também olha para o outro lado e vê aquele menino. A Cinderela, ela começa a andar ao encontro daquele menino. As crianças rodeando ela com dificuldade de andar, mas ela continua firme na sua caminhada até a direção daquele menino. Até que ela consegue sair do meio das crianças, chega até onde está aquele menino, se ajoelha diante dele, olha nos olhos dele e beija-o no rosto. As pessoas que cercavam aquela Cinderela, as crianças que cercavam aquela Cinderela, não fez com que ela viesse não sentir compaixão por aquele menino. A alegria, a euforia das crianças que estavam ao seu redor não fez com que ela não enxergasse o outro que estava tímido e amedrontado no canto. E muitas vezes as multidões fazem isso conosco. A gente fica tão admirado com as multidões que estão ao nosso redor, que estão ao nosso lado, que a gente não olha para ao redor daqueles que estão ao nosso derredor necessitando de uma ajuda. Esses homens que foram curados aqui da cegueira, eu vejo que aconteceu da mesma maneira. Eles conhecem a Jesus, eles encontram a Jesus, eles seguem a Jesus, eles vão até a casa seguindo Jesus, eles são curados por Jesus na casa, têm suas visões restauradas, e eles não ficam ali diante de tamanha coisa extraordinária que aconteceu na vida deles, eles não ficam ali sendo admirados pelos outros, eles não
com ele. Muito pelo contrário, eles saem da casa e vão anunciar a outros o que aconteceu. Mesmo Jesus falando para eles: não diga a ninguém, cuide para que ninguém saiba. Algo tão extraordinário acontece na vida deles que eles não conseguem se conter, que eles não conseguem ficar parados, que eles não conseguem ficar calados e começam a anunciar a todos que encontram. Começam a falar da graça de Deus, começam a espalhar a graça de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo disse em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesse tempo presente. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando temos um encontro real com Jesus Cristo, nossa vida é transformada. Quando temos nossa vida transformada, devemos levar essa graça para outras pessoas. Essa graça generosa que nos alcançou tem que ser levada a outras pessoas através de nós, para que essas pessoas também vejam a manifestação de Deus em nós e através de nós. Jesus diz em Mateus 5, versículo 14 e versículo 16: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós não podemos, depois de ser transformados por Cristo, nos calar e nos fecharmos. Temos que anunciar essa graça, temos que manter essa graça viva, transbordante e levar essa graça generosa para fora da igreja. Que possamos estar seguindo sempre esse exemplo de homens que não ficaram parados entre as quatro paredes da igreja, mas que possamos sair e levar essa graça generosa para as outras pessoas, aquelas que estão ao nosso redor, que muitas vezes ninguém está olhando, como aquele menino que estava orando com a Santa da Cinderela, ninguém está vendo, mas precisa de alguém chegar lá, olhar nos seus olhos e dizer: Deus te ama. Quantas pessoas estão carentes de um abraço? Quantas pessoas estão carentes de um olho no olho? O dom de Deus é para todos. Deus derramou a sua graça sobre toda a humanidade. Por Deus ter nos perdoado, nós podemos perdoar os outros. Aleluias. Glória a Deus. Por Ele ter um coração indulgente, nós também podemos ter um coração indulgente. Nós podemos ter um coração igual ao dele. A misericórdia de Cristo precedeu os nossos erros, e a nossa misericórdia precisa preceder os erros dos outros. Nós não podemos ficar como juízes apontando os erros dos outros, mas assim como Cristo nos perdoou, devemos perdoar aos outros. Assim como Cristo nos amou, devemos amar aos outros. Assim como Cristo nos entregou a graça, nós devemos levar a graça para os outros. Eu termino essa série com a última frase escrita por Marcos Lucado nesse livro: de todas as obras maravilhosas de Deus, a graça, em minha opinião, é a grande obra. Vou repetir: de todas as obras maravilhosas de Deus, a graça, em minha opinião, é a grande obra. Nós somos salvos pela graça, a graça nos alcançou, nós somos transformados pela graça. A graça generosa está derramada na humanidade, mas cabe a nós, como homens e mulheres de Deus, como os embaixadores de Deus aqui na terra, levar essa graça às outras pessoas que estão acanhadas, estão temerosas. Muitos estão nos cantos, nos subúrbios, estão escondidos, mas nós temos essa missão como igreja do Senhor, de levar essa graça generosa.
Amém? Quero orar pela vida de vocês. Senhor nosso Deus, Pai bendito e eterno, Deus Todo-Poderoso, no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, eu te apresento, Senhor, cada vida que aqui está, cada irmão, cada irmã, Senhor, que aqui está, que ouviu a Tua palavra, Senhor, nesse momento. Que o Senhor, em nome de Jesus, Senhor, use cada um aqui, Senhor, para levar a Tua graça generosa. Que a graça que foi derramada em nossos corações não venha ficar parada, Senhor, em nós, mas que venhamos transbordar para os nossos vizinhos, para aqueles que estudam conosco, para aqueles que trabalham conosco, para aqueles que estão ao nosso redor, que muitas vezes não olhamos, muitas vezes passamos e não observamos, mas que eles estão carentes, ó Deus, de uma mão estendida, de um ombro amigo, de um olho no olho, Senhor. Que no nome de Jesus, Senhor, que possamos verdadeiramente, Senhor, fazer a diferença como igreja do Senhor. E essa graça continue a transbordar em nós e através de nós. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. O amor que suportou a cruz, precioso sangue de Jesus, beleza do céu coberta de luz, no quadro da morte a imagem.
Jesus. Peço que a igreja interceda. Você que nunca teve esse encontro, venha até aqui à frente para nós estarmos orando por você. Venha até aqui à frente para que nós, como igreja do Senhor, estamos aqui abraçando você como família. E o segundo convite é para você que já teve um encontro com Cristo, mas talvez as desilusões que você passou, talvez os problemas que você enfrentou, fizeram com que você desanimasse, que você parasse no meio da caminhada. Mas o amor de Deus continua derramado sobre você. Esse segundo convite é para você que quer voltar para os caminhos do Senhor, que quer novamente regressar nesse caminho da graça generosa. Venha aqui à frente também que nós estaremos orando pela sua vida. Na cruz eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, e de graça em graça. Eu sou livre, ao olhar pra Jesus tenho vida, e pra sempre eu o adorarei, de graça em graça. Tem ninguém que quer entregar a sua vida a Jesus, não tem ninguém que quer voltar para os caminhos do Senhor, fazer parte novamente dessa graça maravilhosa, dessa graça generosa. Que Deus em Cristo continue a abençoar a vida de cada um aqui nessa noite. Deus continue a dar outras oportunidades para você continuar seguindo